Em 2003, quando o primeiro filme Pânico na Floresta foi lançado, era esperado que mais tarde, nos próximos anos, outros filmes da franquia fossem ser lançados, e assim foi feito, e marcando e consolidando como um dos filmes de terror mais populares dos anos 2000. Desde o último lançamento de 2021, muitos espectadores se perguntam como a história se origina, como os filmes se conectam, qual a ordem correta para assistir. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês uma teoria que, ao assistir os filmes, podem ser que cada filme se conecte de alguma forma ao assistirem todos eles em ordem cronológica, mas também tem algumas histórias que fogem um pouco da proposta original do filme. Com o título original Wrong Turn, traduzido no Brasil como Pânico na Floresta, Floresta do Mal ou até Pânico na Neve, a franquia foca em grupos de amigos que, ao viajarem pelas estradas isoladas, elas acabam se perdendo ou sofrendo acidentes. E no coração das florestas da Virgínia Ocidental, várias pessoas acabam morando nessas florestas, o que ocasiona que muitas pessoas, ao se perderem, encontram essa família, só que eles não sabem o segredo por trás dessa família. A saga possui 7 filmes, mas como passou por diferentes diretores e produtoras, a narrativa muitas das vezes se torna paralela ou ganha contorno de reboot, o que confunde a cronologia. Se você assistir em ordem de lançamento, você vai perceber que algumas histórias ou personagens não se envolvem e não tem nenhuma relação com os outros. A teoria da cronologia pode ser comentada a partir do quarto filme, que seria Pânico na Neve, Origens Sangrentas. O quarto filme nos leva ao ano de 1974, no sanatório Glenview, que mostra o Dr. Brandon Ryan e a sua amiga médica, Anna Mary, que apresenta os canibais e como eles foram encontrados naquela região da Virgínia Ocidental. O Dr. Brandon Ryan, que até então não sabia que eles eram canibais, eles foram encontrados na beira da estrada nos anos 60. Ele percebeu, estudando, que os canibais possuíam anomalias congênitas. Na vida real, uma anomalia congênita é qualquer alteração estrutural ou funcional presente no nascimento, causada por fatores genéticos ou ambientais durante a gestação. No filme, essa condição é usada de forma exagerada para criar todo o horror assustador dos vilões, justificando a sua força e aparência deformada. Ainda no quarto filme, já corta para o ano de 2003. Só que aqui tem uma conexão entre o quarto filme e o primeiro filme, já que ambos passam no mesmo ano, devido ao uso de acessórios, telefones, de equipamentos, mostram que realmente os dois filmes estavam no mesmo ano, porém em meses diferentes. Na Virgínia Ocidental costuma nevar entre janeiro a março de 2003. Então, primeiramente, o ano começou em 2003 e o primeiro filme se passou lá para o final do ano, entre junho a outubro. Então, meio que os dois cenários podem ser relacionados no mesmo ano. Pânico na Floresta 2, que se passa numa floresta e que contém um reality show, condiz com o ano daquela época que os reality show estavam em audiência muito grande. E em Pânico na Floresta 2 possui o Old Man, que seria o velho dos canibais, que conhece, que faz parte da família. Então o primeiro filme e o segundo filme estão relacionados, porém anos depois. E esse velho dos canibais, ele atua como protetor. Então ele que introduz os personagens até chegarem à casa dos canibais. Então ele que meio que dá as ordens, as orientações para o que eles vão fazer naquela floresta. Seguindo a cronologia, nós pulamos para o ano 2009, em que Pânico na Floresta 3 foi lançado e mostrava a história de pessoas presas, né, homens presos que iam mudar de, de presídio. E aí no caminho da floresta, o canibal aparece, né, os 3 deles aparecem e acaba, né, derrubando eles morro abaixo. E nesse filme é uma relação direta entre o 2, que é o que se passa o reality show, e o terceiro, que é a continuação da história. Então esse meio que está seguindo uma ordem certa. Pulando para o ano 2012, que o quinto filme foi lançado, Pânico na Floresta 5, já mostra um outro personagem, que seria o Maynard Odets, que seria o pai dos canibais. Então é meio que muito diferente dos demais canibais que não foram mostrados nos filmes anteriores. Então aqui é uma nova família, um novo enredo e uma nova realidade dos canibais, que eles teriam que agora seguir outros caminhos que antes eles seguiam. E aqui nesse quinto filme também tem um conflito de linha de tempo, já que mostra outro personagem, outros canibais também. Também mostra que teve uma nova produção. E em 2014, o Pânico na Floresta 6 foi lançado, e aqui mostra, talvez, o mais explicativo das histórias dos canibais, que aqui mostra uma família mais evoluída, já não é tão assim do interior da cidade. Eles têm uma casa na Virgínia Ocidental, porém eles têm modos e meios
bem diferente como uma pessoa comum da cidade. E em Pânico na Floresta 6 de 2014, o personagem principal, ele vai atrás da sua herança que foi deixada para ele, e ele acaba se deparando com outras pessoas da família, que seriam pessoas mais excluídas da sociedade. E é lá que ele percebe que existem vários tipos de família, porém com a mesma linhagem de sangue, que seria os Kratos, os Boris e os Hillich. Então a gente percebe que aqui não são uma única família espalhada pela Virgínia Ocidental, sim várias ao decorrer dos anos. Havia 3 famílias naquela época. Os Creighton, os Bogle e os Hilliker. Eu sou qual? É um Hilliker, Danny. E vocês? Somos sangue. E aqui em Pães na Festa 6, os mesmos canibais estão mais agressivos ainda mais, porém eles têm um limite da onde eles vão, pelo fato de serem orientados pelos seus irmãos que são mais comuns, que não possuem anomalia congênita. E nesse filme eles precisam continuar o legado deles, continuando no resort que foi dado para eles. Seguindo a cronologia para 2021, quando o sétimo filme da franquia foi lançado, Pânico na Floresta: A Fundação, aqui mostra o reboot, que seria a releitura da história e como eles surgiram, como eles apareceram nas florestas. E nesse filme ele é um paralelo, então ele não se conecta com quase nem outros filmes da franquia. Então esse meio que seguiu uma nova linha de pensamento, porém seguindo a mesma narrativa, que seriam canibais que vivem no meio da floresta, vivendo a sua vida. Então, para facilitar a ordem cronológica dos filmes, nós podemos começar a assistir os filmes pelo Pânico na Neve Origens Sangrentas, que tem o início em 1974 e no final de 2003. Logo depois nós pulamos para Planeta uma Festa 1, que foi no verão de 2003. E logo depois, o terceiro filme começa em Pânico na Floresta 2, que em 2007, Pânico na Floresta 3 em 2009, que tem a sequência direta com o 2, e Pânico na Floresta 5, que foi no ano 2013, e Pânico na Floresta 6, que tem o ano 2014, finalizando com a Fundação, que foi exibido entre 2019 e 2021. E mesmo com essas controvérsias, esses filmes que não têm quase conexão um com o outro, a gente pode dizer que Pânico na Floresta ainda continua sendo um marco na história do terror, do cinema do terror, na verdade, porque é um filme que realmente qualquer pessoa lembra o personagem daquele filme, lembra a história e lembra em que ocasião eles aparecem, que seriam nas florestas de Virgínia Ocidental. E você que assiste Pânico na Floresta, me conta aqui nos comentários se essa teoria da cronologia faz sentido para você ou não, ou se você tem uma teoria que faça sentido, porque eu assistindo, eu percebi que realmente tem alguns filmes que se conectam e outros que não, que podem ser uma história à parte, pelo fato de ter várias famílias de canibais ao redor da floresta. E aí, me contem qual filme de vocês da franquia que é o mais favorito de vocês, e nos vemos até o próximo vídeo e tchau.